Olá, meu nome é Letícia, sou do 8º ano B, vim apresentar meu trabalho de geografia. Meu país escolhido foi a Colômbia. Sua moeda é o peso colombiano. Sua localização com limites. O país limita-se ao norte com o Panamá e o Mar de Caraíbas, a nordeste com a Venezuela, oeste com o Oceano Pacífico, ao sul com o Equador e o Peru e a sudeste com o Brasil. Sua capital é a Bogotá. Dois rios importantes é o Rio Magdalena e o Rio Caquetá. As feições do relevo. O relevo pode ser definido em 3 partes, todas tendo como base a Cordilheira dos Andes, Cordilheira Oriental, Ocidental e Central. O pico mais alto do país é o Pico Simón Bolívar, que ultrapassa os 5.700 metros de altitude. A empresa nacional tem uma que é a Ecopetrol. A reversão ao Estado colombiano da concessão de mares em 1955 deu origem à empresa colombiana de petróleos. A nascente empresa assumiu os ativos revertidos da Tropical Oil Company, que em 1921 iniciou a atividade petrolífera na Colômbia, com a produção do campo La Cira Infantas, no Vale Médio do Rio Magdalena, localizado a cerca de 300 quilômetros a nordeste de Bogotá. A Ecopetrol atuou na cadeia do petróleo como empresa industrial e comercial do Estado, responsável pela gestão dos recursos hidrocarbônicos do país, e cresceu na medida em que as outras concessões reverterá incorporaram sua operação. Outra empresa nacional é a ETB. A ETB nasceu às 3 da tarde de 28 de agosto de 1884, sob o governo de Rafael Núñez de Cartagena. Seu nome era Colombian Telephones Company, localizada na Calle de la Concepción, Calle 13 com carreira 7ª, na cidade de Bogotá. Iniciou suas operações com 3 funcionários, 2 centrais e 200 linhas telefônicas inicialmente para o uso estatal. Um ponto turístico é a Catedral de Sal. Catedral de Sal é uma catedral construída no interior das minas de sal de Zipaquirá, na savana de Bogotá, na Colômbia. Este santuário católico que faz memória do Via Crucis de Jesus Cristo é um dos maiores célebres do país. Suas atrações são como uma capelinha, uma cascata de sal, uma cruz gigante, o maior do mundo talhada em uma pedra só, um chão de vidro, onde é possível ver a água que passa por debaixo do solo, cinema 3D, lojas e lanchonetes. Isso tudo a cerca de 180 metros abaixo da terra. Outro ponto turístico é o Museu Botero. O Museu Botero é um museu de arte localizado em La Candelaria, centro histórico e cultural da cidade de Bogotá, capital da Colômbia. O museu surgiu a partir de uma doação de obras de arte feita pelo artista plástico colombiano Fernando Botero ao governo do seu país. Tal coleção é composta por 123 obras de autoria do próprio Botero e outras 85 obras de arte internacional, abarcando o período que vai de meados do século XIX à arte contemporânea, inaugurado no 2000. O museu é mantido pelo Banco da República da Colômbia. Forma de governo. A política da Colômbia funciona sob o modelo de uma república presidencial, democrática e representativa, tal como estabelecido na Constituição de 1991, em conformidade com o princípio da separação dos poderes. O governo é dividido em 3 poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. O primeiro presidente foi Simón Bolívar e
e o governador atual é o Gustavo Petro. Uma breve história da Colômbia. A história da Colômbia começa antes da chegada dos espanhóis às Américas, quando a região onde hoje está a Colômbia era habitada por diferentes tribos indígenas. Os primeiros espanhóis a pisarem em terras colombianas foram Alonso de Ojeda e João da Cosa, em 1499. Anteriormente, várias expedições passaram pela região litorânea, até que em 1525 foi fundada a primeira cidade da Colômbia, Santa Maria. Cartagena foi fundada 8 anos depois, em 1533. Em 1810, as jurisdições de Nova Granada expulsaram as autoridades espanholas, exceto em Santa Marta, Rio Racha e os atuais Panamá e Equador. O processo de independência começa com diversas organizações e feitos, inicialmente liderados por Antônio Nariño e Camilo Torres Tenório. Mais tarde, a independência é liderada por Simón Bolívar e Francisco de Paula Santander, na longa Batalha de Boyacá, que tem início em 1810 e termina finalmente com êxito em 1819. Um produto de exportação. O café é o principal produto agrícola produzido na Colômbia. A economia colombiana sofre abalos quando a cotação internacional do café cai, devido à importância que a exportação desse produto tem. Os principais destinos do café colombiano são a Europa e os Estados Unidos. Produtos de exportação. Outro produto de exportação. Colômbia é o maior exportador de cocaína para os Estados Unidos e o país americano que mais produz maconha. Narcotráfico, segundo estimativas, movimenta 6 bilhões ao ano. Produto de importação. Os principais grupos de produtos importados foram as máquinas e os aparelhos, os produtos químicos, veículos e outros materiais de transporte, metais comuns e produtos agrícolas, que vêm dos Estados Unidos, da China, México, Brasil e Alemanha. O clima. Colômbia tem um clima equatorial. O clima é muito uniforme ao longo do ano, visto que o país está situado no Trópico de Câncer, com exceção das zonas montanhosas, onde as temperaturas descem 6 graus a cada 1.000 metros acima do nível do mar, com clima de montanha. Modelo energético. O cenário energético da Colômbia está evoluindo rapidamente, à medida que os planos de descarbonização e as novas tecnologias impactam todos os níveis das cadeias de valor de energia elétrica, petróleo e gás. A BN Américas analisa as tendências emergentes e as oportunidades de investimentos associadas no país andino em 2022. O IDH atual é 0,689. Sua vegetação. A vegetação da Colômbia envolve o conjunto de espécies vegetais espalhadas pelo território colombiano. A floresta tropical recobre as encostas e vales das cordilheiras, grande parte das planícies da costa norte e a porção meridional das planícies orientais. Parques Nacionais da Colômbia. No entanto, os produtos florestais constituem um potencial econômico inexplorado, sendo numerosas as espécies de palmeiras e orquídeas. Na subtropical, há grande variedade de frutas e a zona temperada é a região agrícola. Acima de 3.000 metros, a vegetação é raquítica, seguida mais acima de espécies alpinas. Taxa de escolaridade. Índice de educação 0,875. Boa educação e qualificações são requisitos importantes para conseguir um emprego
Na Colômbia, 59% dos adultos com idades entre 25 e 64 anos completaram o ensino médio, abaixo da média da OCDE, de 79%. Isso se aplica mais às mulheres do que aos homens, pois 61% das mulheres concluíram o ensino médio comparado a 56% dos homens. Expectativa de vida. A expectativa de vida ao nascer é pouco mais que 77 anos, 4 anos abaixo da média da OCDE, de 81 anos. Pirâmide etária. A Colômbia está em transição demográfica. A base da pirâmide é menor do que faixas etárias mais acima, o que indica uma queda nas taxas de natalidade. O topo tende a se alargar, pois as populações adultas e idosas tendem a aumentar. Taxa de fecundidade: 1,79 nascimentos por mulher. Relações diplomáticas com o Brasil. As relações entre Brasil e Colômbia são as relações diplomáticas estabelecidas entre a República Federativa do Brasil e a República da Colômbia. Ambos são vizinhos no continente sul-americano, com uma extensão de 1.643 quilômetros na fronteira entre os dois países. Relações comerciais com o Brasil. Nos últimos 10 anos, o intercâmbio comercial entre o Brasil e a Colômbia aumentou relativamente entre o período de 2002 a 2010. Houve uma elevação média anual de 16,46%, passando de 747 milhões em 2002 para 3,27 bilhões em 2010. Esse foi o meu trabalho de geografia.